Pronto, a aula está sendo gravada, vamos lá começar, né? A gente já viu essas partes aqui. Vai começar agora. A gente viu o quê? O início, né, de composição da matéria aí, né? Falando mais sobre misturas. Misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Vimos a diferença entre elas e algumas características específicas. Vamos ver agora os métodos de separação. Olha, misturar é fácil, né? Misturar, pegar uma substância, botar no mesmo recipiente que a outra e mexer. Dessa forma você obtém a mistura. Para separar, dependendo da mistura, pode ser um pouco mais difícil, tá? Então nós temos os métodos de separação para as misturas heterogêneas. Heterogêneas, lembrando, são aquelas que após a mistura elas ficam separadas, dá para você ver a separação entre elas, tá? É uma mistura, mas elas ficam com uma separação, é visível as duas ou mais, né? As duas ou mais substâncias que fazem parte dessa mistura. Já a homogênea, não. Você misturou e você não consegue distinguir uma da outra, tá? Ficam todas ali bem misturadas e você não consegue ver elas separadamente. Então, existem os métodos para cada uma delas, tá? Para as misturas heterogêneas, os métodos de separação são decatação, filtração, no caso a filtração simples, tem a catação, a peneiração e a ventilação, tá? Já no caso das misturas homogêneas, nós temos a evaporação, é um dos métodos, a destilação, no caso a destilação simples, né? E a destilação fracionada. Vamos detalhar cada uma delas aí, tá? Começando pelas misturas heterogêneas. Então, os métodos das misturas heterogêneas são, né? A decatação é geralmente utilizado, ou melhor, ela só pode ser utilizada nos métodos para as misturas heterogêneas, no caso, entre sólido e líquido, e entre líquido e líquido. Ou seja, você tem uma mistura ali que envolve um sólido e um líquido, aí você, para separar, você pode usar a decatação, tá? Se você tiver também uma mistura líquido-líquido, e essa mistura for heterogênea, você também consegue usar o método de decatação. Vamos analisar melhor essa parte do sólido líquido. Imagine que você tem água com areia, tá? Ou água com terra. Você tem a mistura lá heterogênea, água e terra, sabe que os dois não se misturam totalmente. Fica resíduos ali no fundo. Após ser misturado, você aguarda, deixa lá o recipiente um momento em repouso. Enquanto isso, o material sólido, que no caso é mais denso que a água, ele vai lá para o fundo, tá? Esse nome se dá de sedimentação. Ou seja, o sólido ele vai sedimentar no fundo do recipiente. Quando isso acontece, toda a parte sólida fica lá embaixo, na parte de baixo, e a parte líquida fica na parte de cima. E é aí que você usa a decatação. Você pode acompanhar por essa imagem aqui, ó. Tá misturado, aí deixou em repouso, ocorreu a sedimentação, ficou bem separadinho aqui, aí você consegue tirar a água, fazendo com que o sólido fique. Não vai tirar toda a água, né? Mas sai uma boa parte dela, quase toda aí, tá? Você utiliza o auxílio de uma varinha, alguma coisa, para impedir que o sólido passe, tá? Você vai só segurando, impedindo. E quando a mistura é heterogênea é entre dois líquidos, a gente utiliza esse método aqui. Tem aqui, tem aqui. O funil de separação, tá? Esse funil de separação, você tem, aqui é um funil de bromo, no caso, mas é exatamente dessa forma aqui, tá? A substância está aqui, você põe toda a substância misturada aqui dentro, por aqui por cima, com essa torneira aqui fechada. Então você aguarda que ocorra a separação.
No caso aqui nós temos o exemplo do óleo com a água. Quando você aguarda, como a água é mais densa que o óleo, e consequentemente o óleo é menos denso que a água, o óleo vai ficar na parte de cima e a água na parte de baixo. Então, você coloca um recipiente aqui embaixo, tá? Para captar a água, e abre a torneira pouco, não rápido, abre lentamente, vai ficar apenas gotejando, porque se você abrir muito rápido, vai acabar, elas vão se misturar um pouco aqui em cima, tá? Na separação. Deixa só gotejando, que aí ela vai gotejando aos poucos, e quando chegar no finalzinho, quando quase não tiver mais água aqui, para que não passe óleo, você vai fecha a torneira, tá? Então você conseguiu pegar a água e deixou o óleo lá em cima, tá bom? Tá, essa é a decatação, tá? Método de separação por decatação. Outro método é a filtração simples. Esse método é utilizado para as Ô tio, misturas. Sim? eu vou precisar sair agora. Minha mãe vai precisar do telefone. Tá bom então. Professor, bom Sim. dia. Bom Vá me dia. desculpando, é porque realmente no meu trabalho nós teremos uma videoaula agora de 9h50. Durante todo esse tempo de pandemia nós nunca fizemos nenhuma. E aí hoje realmente eu preciso utilizar o telefone. Como o senhor está gravando, o senhor manda, eu estudo com ele, viu? E aí na Certo, próxima aula ele participa. certo, tá bom então. Porque como já está próximo de 9h50, eu preciso mandar o link para o grupo do qual eu vou participar. Tudo bom, tudo Então, bem. não tenho. Mas aí o senhor manda a aula gravada que eu estudo com ele, viu? Certo, tá bom. Obrigada, viu? Eu fiz Nada. questão que ele entrasse pelo menos alguns minutos, porque realmente é importante, né? Vocês estão aí dando aula, então é importante participar. Mas eu tinha dito para ele, ó, Luiz, amanhã vai precisar que você, infelizmente, encerre um pouquinho mais cedo. Obrigada Tá pela certo. compreensão, viu? Nada. Tchau, tenha um bom dia. Tchau. Você também. Boa reunião. Obrigada. Bom, outro método de separação de misturas, no caso das misturas heterogêneas, é utilizado para separar as misturas que envolvem sólido e líquido e as misturas também que envolvem sólido e gás, tá? Então, é bem simples essa. Utilizando o auxílio de um filtro, tá? Pode ser um filtro de papel, dependendo da mistura que você está tentando separar, pode ser ainda mais simples, tá? No caso aqui nós temos o exemplo simples mesmo da água com areia. É uma mistura heterogênea, onde a água é o líquido e a areia é o sólido. Então você utilizando o auxílio de um funil, no caso pode ser um funil de papel mesmo, igual que é utilizado para coar café, por exemplo. O café também é uma mistura heterogênea, já que sobra um pozinho lá no fundo. Então dá para você fazer a separação. Se você utiliza esse tipo de café que é necessário coar, sim, você está nada mais fazendo um método de separação de misturas aí no dia a dia na sua casa, tá? Então como é que utiliza? Põe um recipiente embaixo, onde vai captar a água que vai ser filtrada, com auxílio de um filtro, pode ser o filtro de papel, como já falei. Você vai nesse filtro despejar a mistura, tá? Você despeja a mistura. Isso vai acontecer, como você pode acompanhar na imagem aqui, pôs a mistura no recipiente, no funil, todo o resíduo sólido fica, ele não consegue passar pelo filtro, e a água, a parte líquida, pode não ser água, pode ser outro líquido, ele consegue passar pelo funil, pelo o filtro. Dessa forma você vai ter a separação aí. No recipiente onde passou o líquido, fica a parte que foi filtrada e o sólido fica no filtro, tá? Quando a mistura é gás sólido ou sólido gás, é bem comum você ver isso, é bem fácil de imaginar quando você pensa no aspirador de pó, tá? Você pode acompanhar aqui na imagem se quiser, mas é bem simples. O aspirador de pó, ele suga a sujeira juntamente com o ar
que no caso o ar é o gás, tá? E a sujeira é o sólido, ele possui um filtro que impede que o sólido passe por esse filtro. Dessa forma, o ar volta ao ambiente, tá? O ar sai de dentro do aspirador, enquanto que o sólido fica lá dentro. Então, você conseguiu separar aí, através desse filtro, o ar, que é o gás, do sólido, que é a sujeira. Tá? Se não houvesse esse filtro, o sólido, no caso a sujeira, voltaria ao ambiente e você não estaria fazendo nada, na verdade, só espalhando mais sujeira. E se porventura fosse fechado, o ar que entra não teria por onde sair e não seria possível realizar a aspiração, tá? Se você tentar acompanhar na imagem aqui, ó, entra a sujeira, no caso o ar com o sólido, passa por aqui, tá? Esse aqui é o método de rotação que faz com que o ar entre junto com o sólido. Isso aqui também joga a sujeira junto com o ar aqui para uma bolsa de armazenamento. E temos aqui a saída. Nessa saída é onde fica o filtro, tá? Apenas o ar sai e toda a sujeira fica no saco de pó aqui, na bolsa de armazenamento aqui do sólido, tá? Então vamos ao próximo. O próximo aqui, ainda em misturas heterogêneas, é a catação, tá? É bem comum você realizar isso aí no feijão, antes de pôr para cozinhar. Você vai catar, literalmente catar mesmo, tá? Os feijões que aparentemente estão danificados, tá? Os que você julgar que não estão bons para servir como alimento. Então, esse é o método de catação. Onde você também é encontrado o método de catação é em empresas de reciclagem, tá? É comum isso nas empresas de reciclagem, as pessoas fazerem manualmente mesmo a separação de plástico entre vidro, material reciclável, tá? Material orgânico. Então, através do visual mesmo, você consegue diferenciar e fazer a catação, tá? Esse é outro método de separação aí, que é utilizado no caso para misturas heterogêneas entre sólidos e sólidos, tá? Outra mistura, ou outra forma de separação é a peneiração, tá? Muito comum em construção civil, onde você utiliza o auxílio de uma peneira para separar a areia mais fina da areia mais grossa. Também é uma mistura de sólido, tá? As duas substâncias envolvidas são sólidos, onde umas têm um tamanho diferente da outra. Então, dependendo do tamanho que você quer, isso vai depender da vazão da sua peneira, tá? Então, você põe toda a mistura em cima da peneira e balança, que só vai passar apenas as substâncias do tamanho que você quer. As que estiver acima desse tamanho, ela fica na peneira e você arruma um local adequado para ela, tá? É bem simples também isso aí, a peneiração, bem simples mesmo. Opa, tá, tem esquecendo de falar. A peneiração também pode ser utilizada na mistura de sólido líquido, quando o sólido ele é mais leve que o líquido, tá? Quando ele consegue ficar ali na superfície, boiando na superfície. Então, com o auxílio da peneira, você consegue tirar essa parte sólida e toda a água permanece no recipiente onde estava, ali no local, tá? E por último, a última separação de mistura heterogênea é a ventilação, tá? Você pode acompanhar pela imagem mesmo, tá? É bem simples de entender. Essa ventilação é utilizada para separar misturas sólido-sólido, tá? Onde elas têm densidades diferentes, ou seja, uma é mais leve que a outra, tá? A gente viu antes a catação, onde os tamanhos são diferentes. Agora a ventilação é a densidade, no caso o peso dela, tá? Uma pesa mais que a outra. Então, como você pode acompanhar na imagem, é o método de ventilação, onde você vai para um ambiente bem ventilado, já que você precisa da ventilação, onde você joga toda a mistura para o ar e nesse momento as substâncias que são leves, elas são levadas pelo vento e toda a que é mais pesada, mais densa,
volta para o local de onde foi lançada. Fazendo isso repetidas vezes, aí quase todas as substâncias leves vão embora com o vento e as que você realmente quer fica, tá? Esse é o método de ventilação, porque você realmente utiliza o vento, tá? A ventilação. Bom, agora nós vamos detalhar os métodos de separação das misturas homogêneas, tá? São aquelas que quando você mistura, elas ficam com uma única forma. Você não consegue diferenciar uma substância da outra, tá? Um método muito utilizado é a evaporação. A evaporação ela é bem clássica para a obtenção de sal, do sal de cozinha mesmo, tá? Ou de qualquer outro sal. A água do mar, a própria água do mar, existem as salinas que ficam na parte ali na margem do mar, que é onde eles armazenam a água do mar, deixa lá por um tempo, ela vai evaporando com o vento e com a luminosidade, né, com a luz solar, ela vai evaporando ali e vai sobrando apenas a parte sólida. Toda a água, a parte líquida, evapora e a parte sólida vai ficando embaixo. Então, com auxílio, alguém vai lá juntando, né? Com auxílio de um rodo, vai juntando elas para que fiquem as camadas ainda cada vez mais finas. Quanto mais fina, mais fácil é de evaporar, porque esquenta com mais facilidade com o calor e também o vento tem maior eficiência, já que está só água, né? Basicamente só água, o sólido não é perceptível. Então, dessa forma, ele evapora e vai ficando o sólido, e vai juntando o sólido. Esse sal ele não é servido da forma que ele é captado aí. Ele vai passar aí por purificação, tá? Refinação, por vários processos, dependendo do seu fim, do seu da matéria que você quer obter no final. Se quer sal grosso, se quer o sal de cozinha mesmo, quer o sal em pó. Também é utilizado para a fabricação de sais, que é utilizado na pecuária, para alimentar animais. Um dos vários métodos, tá? Então, esse é o método de evaporação, tá? Temos outro método, que é de destilação, muito utilizado para se obter a água pura, a água mesmo, tá? Pura, sem nenhuma outra substância. A água mesmo, a própria água que você toma, ela não é água pura. Ela tem algumas substâncias ali, algumas vitaminas, minerais, sais. Ela tem substâncias. Não é apenas água H2O. Não, ela tem outras substâncias. Então, a própria água, pelo menos para fins químicos, ela é uma mistura homogênea, tá? Ali, para fins químicos. Em geral, para fins físicos, nós dizemos que a água ela é um solvente, no caso ela não é uma mistura, ela é uma única substância, tá? Mas aí você pega, pode ser não só água, pode ser outras misturas também, um suco, por exemplo, um suco que você fez é uma mistura homogênea. Então, como é que funciona essa destilação? Ela é utilizada para mistura sólido-líquido, tá? Já que a água mesmo ela não é só líquida, a água que nós tomamos, por exemplo, não é só líquida, né? Então, esse método é utilizado, esses equipamentos aqui, onde você tem um balão de destilação, um LME, o LME é onde vai captar a sua mistura final, melhor, a sua substância final, né? E você tem aqui um condensador, tá? Vamos explicar aqui como é que acontece. Esse recipiente aqui, esse balão de destilação, ele tem a mistura que você quer destilar, já que é o método de destilação. Tem a mistura que você quer aqui. Esse recipiente você vai aquecer, tá? Quando ele aquecer, ele começa a evaporar. E quando evapora, a única coisa que evapora é a água. Toda substância sólida permanece ali na mistura e vai ficando lá, tá? Então apenas a água pura ela vai evaporar. Ela vai evaporar e vem por aqui, por esse cano, tá? Quando ela chegar aqui, tem esse condensador. Esse condensador nada mais é que um ambiente muito frio, tá? Ele vai fazer com que essa água que está no modo gasoso, aqui no estado gasoso, ela condense. Quando ela condensa,
ela volta para o seu estado líquido, tá? Isso é chamado de condensação, quando uma substância sai do estado gasoso para o estado líquido. Então ela estava aqui em forma de vapor e voltou a ser líquida e caiu aqui no Elemer, tá? Então essa é a forma de separação de misturas homogêneas. Uma das formas, né? A destilação simples. E temos uma destilação fracionada, que é um pouco mais elaborada. Comumente ela é utilizada na obtenção dos derivados do petróleo, tá? Então você tem aqui um recipiente com petróleo, imagina que você tem aqui um recipiente com petróleo. Esse recipiente, esse petróleo, ele vem por aqui, passa por esse ambiente aquecido, em altas temperaturas, tá? E quando ele passa por aqui, ele vai para uma espécie de torre, onde nessa torre ele se separa de acordo com a temperatura e com a finalidade dessa substância obtida, né? O petróleo ele é uma mistura de substâncias, tá? Não é só uma. Então, ali é uma mistura muito grande, muito densa. Então, precisa de uma alta temperatura para você poder separar cada uma delas. E aqui está separado cada uma delas aqui por densidade, tá? De baixo para cima, quanto mais alto, menos denso é, tá? E por temperatura de obtenção. Nós temos aqui, no caso, esse resíduo, ele é sólido, tá? Ele sobra sólido, quase líquido, é sólido líquido ali, ainda é uma certa mistura ainda, que é utilizado para construção de asfaltos, tá? Esse é o becume, chamado de becume. Um pouco mais leve, uma temperatura menor, nós temos aqui os óleos lubrificantes, que é utilizado, antes dos óleos lubrificantes nós já temos os combustíveis que são utilizados em navios e indústrias, tá? Então, um pouco mais leve que esses combustíveis, nós temos os óleos lubrificantes. Esses óleos são utilizados em motores de carro, de automóveis, de moto, enfim, é utilizado para lubrificar motores, tá? Mais leve que isso, nós temos o óleo diesel, que é utilizado em caminhões, em carros geralmente grandes, e alguns tipos de trem, tá? Mais leve que isso, nós temos o combustível utilizado para aviões, que é o querosene, tá? É utilizado, o combustível do avião é o querosene. E mais leve que o querosene, nós temos a gasolina, que é utilizado aí na combustão de automóveis, para fazer com que automóveis possam se mover. É o combustível dos automóveis, né? Mais leve que isso, nós temos alguns produtos que é utilizado na indústria química, tá? Na produção de produtos químicos aí, é utilizado, que é a nafta, comumente conhecido como naftalina, tá? É uma das substâncias do petróleo, tá? Então, a nafta é utilizada em produtos químicos. E o mais leve de todos, que nós podemos obter através da destilação fracionada do petróleo, é o gás de cozinha, tá? Que você tem na sua casa aí, que utiliza diariamente para aquecer seus alimentos, tá? É o gás de cozinha. Então, de métodos de separação de misturas heterogêneas e homogêneas são esses que nós temos, tá? Por fim é isso. Próxima aula, segunda-feira, a gente continua, tá? E já não vai ser mais método de separação, já vai ser um novo assunto, tá? Mas no mesmo capítulo ainda. Então, eu espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, estou disponível no WhatsApp, tá bom? Vocês têm lá no WhatsApp, pode perguntar. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer hora que você estiver assistindo isso. E tchau, tchau, pessoal.